Olá, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula nossa de informática. Hoje, o assunto é a parte de redes. Na verdade, a gente vai começar apresentando o conceito geral de rede, os tipos de rede, a proposta de uma rede, para depois a gente ir mais a fundo na grande rede, a internet. E, claro, comparar com aquela rede local, a intranet. Mas antes você tem que ter uma ideia, uma noção sobre o que é o WAN, LAN, de repente alguma variação, MAN, ok? É interessante que a gente entenda o porquê de se trabalhar em rede. Qual é a palavra-chave? O que a gente geralmente discute num ambiente de rede? O que ela tenta nos oferecer? Controle? Qual é a ideia da segurança? Bem, é isso que a gente vai apresentar para vocês inicialmente na aula de hoje, ok? Vem comigo, vamos lá para o slide, vamos dar uma olhadinha o que eu separei para vocês. Olha só, uma rede de computadores é uma estrutura tanto física como lógica que permite que diversos computadores possam se comunicar entre si. Então, essa rede ela é formada por várias máquinas, vários equipamentos, vários computadores, compartilhando informações, compartilhando serviços e periféricos. Essa estrutura pode ser montada tanto em um pequeno espaço, e aí vai surgir o conceito de LAN, como em áreas fisicamente mais amplas. Pô, pega lá como exemplo, né, a maior das redes, a internet, que liga o mundo todo. Enquanto não fizerem uma rede que liga outros planetas, né? Quem sabe agora, Lua, né? O pessoal criando aí uma população em Marte, né? Habitando Marte, professor? Pô, vamos fazer uma rede maior ainda. Mas, por enquanto, a nossa rede global é o top. É o top, ok? Bem, mas vamos voltar ao nosso foco. Então, você viu que a proposta da rede é interligar essas máquinas. E aí, quando eu falo interligar uma máquina, eu posso pensar vários computadores, eu posso pensar vários tipos de computadores, um notebook, um tablet, tá? Compartilhando periféricos, uma impressora, compartilhando um espaço de armazenamento, ok? Então, a palavra-chave aqui vai estar relacionada a compartilhar. Compartilhar. Vem comigo, vamos lá. Então, conectar os computadores em rede fornece benefício nas seguintes áreas: compartilhamento de informação, compartilhamento de hardware e software, o próprio suporte administrativo. Ah, fulano, liga lá para o pessoal da área de TI. Ó, estou com um problema no meu computador, não estou conseguindo acessar tal aplicativo, estou mandando imprimir, não, né? Para aí, vamos dar uma olhada. Você vai vir aqui? Não, eu estou no outro prédio, eu estou em outro estado, né? E agora, como é que você vai resolver? Você está na rede, eu vou oferecer o meu serviço à distância, de forma remota, tá? Então, eu vou poder compartilhar esse serviço do suporte com todo mundo na rede, né? Que esteja conectado a essa rede. Legal, né? Tranquilo. Pensa aí na economia, né? Você despender um funcionário ir até, né, o deslocamento, tá? Ir até aquele setor, volta, né? Então, esse tempo, hoje se busca o quê? Uma agilidade. Informação. Um relatório. Opa, leva lá para fulano. Leva lá para fulano. Salva na rede. Meu amigo, está disponível, pode baixar. Então, uma maior agilidade, uma maior qualidade na informação que você está prestando, uma dinâmica maior, ok? Então, são as vantagens de se trabalhar em rede. Periféricos, um setor, um ambiente, quantas máquinas tem? 10. Preciso ter 10 impressoras? Para quê? Se todo mundo quiser imprimir ao mesmo tempo, o que é uma competição?
né? Então, não. Você tem uma, duas impressoras ligadas em rede, e aí a própria rede vai administrar a fila. Ah, 3, 4 mandaram imprimir. Meu amigo, filinha, vamos lá. Ok? Então você vai criar uma fila de impressão. Legal, tá? Estou dando um exemplo de um periférico compartilhado. Vamos voltar. Então, a palavra-chave é justamente viabilizar, permitir o compartilhamento. O compartilhamento. O compartilhamento de dados. Então, fulano salva esse arquivo que o Beltrano, Ciclano, né, também podem acessar. A impressora, Beltrano, Ciclano, Fulano também podem usar. O suporte, então o pessoal lá atende a Beltrano, Ciclano, compartilhando, né, compartilhando esse suporte técnico. E veja, quando eu falo que estou compartilhando a impressora, quando eu falo que eu estou compartilhando uma base de dados, é óbvio que eu tenho que pensar que eu vou compartilhar com quem é de direito. Porque num ambiente de rede, não esquece nunca isso, nós podemos criar uma série de controles. Lembra da ideia? Vem cá, você tem que usar esse software? Não. Então, para você, ele não está disponível. Você precisa usar essa impressora colorida, né, de alta definição? Não. Vai usar aquela matricial lá, pô. Quer imprimir alguma coisa? Usa aquela feiona lá. Então, veja, nós podemos controlar. E no controlar, olha só, tudo que é feito no ambiente de rede pode estar sendo monitorado. Então, o pessoal pega lá, tira um log, um relatório, né? Fulano, que no dia tal você imprimiu aí 60 páginas? É a tua apostila, né? Tem um material de estudo, né? Pois é. Então, veja, cuidado com isso. A gente brinca, né? Qual é a impressora mais barata? Né? É a impressora dos outros. Então, você leva no serviço, você leva na casa da tia, né? E imprime lá. É a mais barata que tem. Só que na empresa, não esquece não, tudo pode estar sendo monitorado, controlado, restringindo quem pode, quem não pode, tá? Quem é de direito ou não. Então, uma informação, um arquivo é público, tá? Acessa todo mundo. Não, só o pessoal da diretoria. Então, há controles visando justamente a segurança. E esse controle é graças ao login, graças à senha de cada um, ao usuário que cada um tem. Você vai ter acesso àquilo que lhe é de direito. Perfeito? Boa. Vamos lá. Então, vimos aqui o porquê. O porquê. Qual é a proposta, qual é a ideia de se trabalhar em rede. E aqui, na verdade, você já viu, ó. LAN, Local Area Network. Então, uma rede local é um prédio, é uma sala, é um escritório, é uma pequena localidade. Com relação a essa parte geográfica, nós temos algumas classificações de rede. Quer ver? E variações também, né? Você vai encontrar depois nos exercícios como o pessoal é criativo. Não de inventar nome que não existe, mas de criar outras faixas. Então, a gente vai botar uma pequena, média e grande. Dentro da pequena, 1001 detalhezinho. Dentro de uma média, algumas variações. Então, fique esperto. Vamos falar os três grandes grupos, os três principais grupos, e depois, na hora da questão, a gente vai explorar um pouquinho mais. Perfeito? Vem comigo. Então, com relação a essa parte geográfica, você vai ouvir falar de LAN, Local Area Network. É uma rede que vai unir computadores de um escritório, um prédio, ou até um conjunto de prédios, usando um cabeamento ou uma troca via ondas de rádio, ok? O que eu quero dizer é uma pequena distância,
uma pequena distância. Quando eu falo aqui onda de rádio, qualquer outro tipo de comunicação sem fio, pode surgir para nós uma variaçãozinha, que é a tal da WLAN. Pessoal, não confunda WLAN com VLAN. É diferente, é diferente. VLAN é uma rede local virtual. E uma WLAN é uma rede local onde a conexão acontece sem fio, wireless. Ok? WAN, Wide Area Network. Vai interligar computadores situados em cidades, países ou até mesmo continentes diferentes. Então, estamos falando de uma distância maior, usando links de fibra ótica, micro-ondas ou até mesmo satélite, tá? Então, um exemplo, o melhor exemplo de WAN é o quê? A internet. Não tem rede maior que a internet. Liga o mundo todo. Então, ela é um exemplo perfeito para um tipo de WAN. Ah, detalhe. Vamos ver depois que existe, né, essa ideia de WAN privada e WAN pública. LAN privada e LAN pública. Uma intranet de uma empresa é uma rede local, só que ela é privada. Uma extranet é uma expansão da intra. Então, é um exemplo de WAN grande, mas privada, característica de privada, restrita. A internet, ela é grande distância, mas ela é pública. Mas vamos deixar para comentar isso mais para frente, ok? Por enquanto, vamos terminar aqui com a figura da MAN. Tem essa tal de MAN. É uma rede metropolitana. Então, a palavra-chave que vai aparecer é rede metropolitana. As redes podem ser classificadas em ordem crescente, né? De distância. LAN, MAN e WAN. Esse é um tipo de cobrança. MAN é uma rede metropolitana. Isso é outra cobrança. Ok? Então, fique esperto. Realmente existe, tem MAN. Só para você poder visualizar legal isso, fica bem certinho na tua cabecinha, olha essa figura. Olha só. Então, quando eu falo um prédio, quando eu falo uma estrutura local, eu estou pensando na LAN. Quando eu falo uma região metropolitana, cidades próximas, bairros, eu estou pensando numa MAN. Agora, quando eu penso o mundo todo, né? Quando eu penso algo global, eu estou falando de WAN. Você vai ver que o pessoal cria ainda a figura de uma CAN. CAN é de um campus, Area Network. A ideia de uma RAM, não é memória RAM, não, é com N. Uma regional Area Network. O pessoal cria de uma PAN, né, uma Personal Area Network, ok? Então, uma coisa bem mais caseira, de uma distância mínima, geralmente sem fio. Então, é o teu smartphone ligado ao ambiente da rede. É uma coisa bem minúscula, vamos dizer assim, uma distância curta, ok? Então, guarda inicialmente essas três. E a partir daí, claro, em questões depois a gente vai apresentar algumas variações. E lembrando sempre que a proposta da rede é viabilizar e permitir o compartilhamento. E você viu que esse compartilhamento pode ser até de forma grande distância, né? Vamos ver depois o conceito de internet, intranet é local. Mas e a tal da extranet? Home office, o funcionário acessando à distância. Pois é. Compartilhando, acessando dados da empresa. É o que nós vamos chamar de extranet ou VPN.
Mas isso é algo para depois. Por enquanto, só conceituar esses 3 tipos de rede e entender a proposta de se trabalhar em rede. Combinado? Show de bola? Beleza. Na próxima aula, aguardo vocês. Questões. Até mais!